Olá! Deixa eu ver, vocês estão entrando. Bom dia, gente, tudo bem? Desculpem a demora de 5 minutos aí, deixa eu colocar o nome da aula de hoje. A gente vai falar de cólicas. Pera aí. Cólicas no bebê. Tudo bem, gente? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Olha, a estante do escritório já está aqui. Não vou mexer para os lados para que vocês caem aí. Mas ela tá bem bonita. Hoje a gente vai falar de... Meu Deus, já tem 1000 pessoas ao vivo, uau! Bom dia! Bastante tempo que a gente não faz live, né? Pois é, tava de férias, vocês também. Espero que vocês tenham tido um bom Natal, um bom Ano Novo. Hoje a gente vai falar de cólicas no bebezinho, no recém-nascido, naqueles primeiros meses. É um problema que acho que aflige muitas famílias, né? A gente fala em termos de percentual que cerca de 30% a 40% dos bebês apresentam cólica. Mas a gente sabe que mais do que isso, muitos bebês apresentam dificuldades nessa fase que a gente confunde com cólica, né? Então, se a gente acha que hora da bruxa é cólica, a gente acaba confundindo. E aí tem uma série de desconfortos que a gente confunde com cólica. E aí todos os bebês acabam tendo alguma dificuldade. Eu vou tirar os comentários nesse momento, porque os comentários eles podem atrapalhar a internet um pouquinho, tá? E o meu escritório ainda não tem uma internet muito boa. E aí eu vou tirar e depois eu abro pra gente tirar dúvidas, tá bom? Só um minutinho, fiquem por aí. Ó, muitas evidências anotadas, preparei bastante essa live, então vocês vão me ver olhando pra baixo em alguns momentos, porque eu quero dar os números direitinho pra vocês. Primeiro de tudo, eu queria dizer pra vocês que não existe consenso em relação ao que é cólica, de onde vem a cólica, como se trata a cólica, o que é que se faz com um bebê com cólica. Então, se alguém, eu quero aqui botar a sementinha da dúvida pra gente depois construir junto um raciocínio, porque eu acho que assim se faz uma boa medicina, assim se faz uma boa ciência, assim se faz uma boa maternidade no geral. A gente questiona, vê o que tem de grande evidência, segue quando tem grande evidência, quando não tem a gente para pra pensar. Não tem grande evidência de nada relacionado à cólica. Algumas coisas tem, e aí eu vou falar sobre elas aqui. Mas se você então encontrar um profissional que bater na tecla de que ele sabe como tratar aquilo, de que aquele medicamento é maravilhoso, ou se você ouvir por aí, né, essas estratégias milagrosas, ou pessoas prometendo fórmula mágica, ou medicamentos prometendo resolução imediata de qualquer coisa, desconfiem sempre. A cólica nada mais é do que a observação de um choro excessivo e com características diferentes em bebês em um determinado período. Então, a gente sabe, né, os estudos mostram, existem estudos que, um estudo bem interessante que foi feito com cerca de 9.000 crianças, que quis avaliar o padrão de choro dos bebês, com ou sem cólica, todos os bebês, pegaram 9.000 bebês e buscaram um padrão de choro. E aí viram que cerca de, nas primeiras 6, 7 semanas, esses bebês choravam mais ou menos 2 horas por dia. Eles dão em termos de minutos, né? Dá por aí, 2 horas e 10, alguns 1 hora e 50, mas ia por aí, né? A média era 2 horas por dia. Isso caía em 1 hora quando essas crianças passavam ali da 10ª semana. Então a gente sabe que independente de falar de intestino, de cólica, do que a mãe tá comendo, etc., existe um padrão normal de mais choro no começo da vida e que vai decrescendo conforme a criança vai crescendo, né? E aí a cólica vem quando a gente tenta fechar um diagnóstico de cólica, quando a gente tenta dizer, esse bebê tem ou não tem cólica. Essa cólica vem, a gente pensa num choro que dura aí pelo menos 3 horas por dia. Alguns critérios falam pelo menos 3 semanas, durando pelo menos 3 dias em cada semana, mas é difícil durar 3 semanas um choro tão intenso e a gente não procurar ajuda, né? Então pelo menos 3 horas por dia, pelo menos 3 dias ao longo de uma semana, e um bebê que isso se inicia com um bebê com menos de 3 meses. Isso seria o diagnóstico, né? Isso seria um dos caminhos para o diagnóstico. Mas o meu bebê chora pra caramba. E como é o padrão desse choro? Quando é que a gente fala que um choro parece cólica ou não, né? Geralmente é um choro que a criança fica toda tensa, não só o abdômen. E aí muita gente até deriva, olha para o abdômen do bebê e vê que ele está tenso e aí entende que esse abdômen tenso é igual a desconforto intestinal. Mas na verdade você vê que a criança está toda tensionada. Não só o abdômen está tenso, mas os punhos estão cerrados, ela está numa posição um pouco mais fletida mesmo, o rosto parece mais tenso, a criança fica toda rígida, né? Irritada, dura, uma hipertonia. É um choro, um desconforto que parece começar do nada, isso a gente chama dentro da medicina de paroxístico, ele começa do nada, ele pode até parar do nada, e é muito difícil de consolar.
Então, diferente daquele choro da criança que está chorando no berço, você pega no colo, ela se consola, o choro da cólica parece não se consolar assim tão facilmente. E... deixa eu mais uma coisa. Não, é isso. E aí ele é difícil de consolar e ele tem um padrão que eu não sei exatamente, eu uso o termo perçante, ele magoa demais os ouvidos. Ele é um negócio que incomoda, é estridente, a percepção, e esse termo ele é usado, a percepção do cuidador, dos pais daquele choro, ele é um choro de dor, de angústia, de aflição, diferente daquele choro que logo se resolve. Essas são as características da cólica, beleza? Então, já passamos por aí. Mas o fato dessa barriguinha ficar dura, o fato dessa criança às vezes ter um certo alívio quando solta pum, etc., faz com que a gente olhe sempre pro intestino do bebê, né? E aí fala, como é que a gente resolve cólica? Melhorando o intestino do bebê. Então todas as estratégias desenvolvidas principalmente pela mídia, principalmente pelas empresas de medicamentos, seja fitoterápicos, seja medicamentos mesmo, elas vão nesse lugar de que a cólica tem um componente intestinal apenas. Mas os estudos já mostram, e a observação já mostra também, que não. E pode ser que o componente intestinal seja menor do que a gente imagina. E por quê? Porque a gente vê que as estratégias intestinais, de tratamento intestinal da cólica, são ruins, né? Em alguns bebês elas ajudam? Sim. Na maior parte dos bebês a gente paga caro. Você vai comprar um frasquinho de probiótico, né, gente? Você paga 100, 120 reais. E tem gente que prescreve isso de forma rotineira, antes dos bebês terem cólica. Alguém aí, deixa eu até abrir os comentários, alguém aí já recebeu prescrição de probiótico de rotina no consultório, antes mesmo de o bebê ter cólica? Escreve nos comentários, por favor. Porque é uma epidemia. Todo mundo prescrevendo o probiótico que custa 100, 120 reais. E nas evidências, você abre o up-to-date, você abre as evidências, não tem evidência. É inclusive não recomendado fazer uso profilático. Por quê? O uso de tratamento, né? O profilático é antes de acontecer, tentando evitar. O uso de tratamento já é super questionável. O profilático, então, não faz o menor sentido, né? Contra a fisiologia, a gente precisa ter muita prova. Isso é a medicina baseada em evidências. O que a gente quer dizer com isso? Se algo é fisiológico e o crescer é fisiológico, o nascer é fisiológico na maior parte das vezes, eu preciso ter muitas provas de bom funcionamento para intervir ali, né? A Pri falou, sim, para dar todo dia para amadurecer o intestino. Antes da existência de probióticos manipulados, o amadurecimento do intestino acontecia naturalmente, né? Não tô dizendo que não tem situações em que cabe, não. Eu tô dizendo que passar para todas as crianças em todos os lugares é absurdo. Óbvio que em algumas situações vai caber. Óbvio que em algumas situações vai valer a pena. Na maior parte das vezes, é mais um uso habitual, de que tá todo mundo usando, vou oferecer também, do que de fato necessidade. Agora deixa eu desativar os comentários. E aí, então quando a gente viu que essas estratégias intestinais, de amadurecimento intestinal, ou de oferecer medicamento para gases, ou de fazer compressa quente, elas têm poucas evidências e eficácias em todas as crianças. Em algumas tem, tá, gente? Todas as crianças. A gente foi olhar para o outro lado da cólica. De onde será que vem? E aí começaram-se as teorias, com as quais eu concordo pra caramba, que na verdade existe uma questão de maturidade neurológica que conversa com a maturidade intestinal. É uma conversa. As alunas do sono e rotina aí sabem, a gente tem uma aula sobre cólica e eu boto uma tomadinha assim de cérebro e intestino, porque eles conversam, e não só nos bebês, né, gente? E talvez a resposta para esse choro excessivo, essa angústia, esse desespero, que vai melhorando independente do que você fizer, tá? Isso é importante dizer. A cólica melhora independente do que você fizer com o tempo, tá? E isso já é uma prova enorme de que eu não preciso dar nada para que a maturidade aconteça. Ela passa, o tempo passa e as coisas vão melhorando, tá? O choro diminui, a criança fica mais tranquila e tal. Eu acredito que a gente precisa olhar para isso, né? Para o intestino e o cérebro. Nós adultos temos muito isso. Então, se você, por exemplo, fica constipada, fica com dificuldade de ir ao banheiro, você fica com dor de cabeça. Se você tem um estresse muito grande, não é? Quem não fica?
Se você tem um estresse muito grande no trabalho, alguma coisa que te deixa tensa, você pode ter diarreia ou ficar constipada. Existe a síndrome do intestino irritável, por exemplo, que tem uma conexão enorme com mulheres com ansiedade, depressão e etc. Então eu acho que os estudos em relação a cérebro e intestino ainda são minúsculos, né? A serotonina, que produz grande bem-estar no cérebro, é produzida no intestino. Inclusive, a gente sabe que ela está um pouco aumentada nos bebês. A gente tem um metabólito da serotonina urinária que está um pouco aumentado nos bebês que parecem ter mais cólica, mas isso a gente ainda tenta entender qual é o lugar da evidência disso. Então, se a gente olha para a cabeça desse bebê, e não só para o intestino, mas também para o intestino, mas primeiro se a gente olha para a maturidade neurológica dessa criança, talvez a gente tenha mais sucesso no tratamento da cólica. E é aí que eu quero falar com vocês. O que é um bebê que acabou de nascer, né? Quem é aquele bebê que acabou de nascer? Ele é um bebê totalmente capaz de se defender, de arranjar comida, de se resolver. Ele é um bebê dependente ou ele é independente? Ele consegue fazer tudo aquilo que ele precisa sozinho para se manter, para sua manutenção vital? Ou ele precisa de você o tempo todo? Ele está habituado a tantas luzes, a tanto barulho de gente que ele não conhece, a um monte de gente pegando, a um monte de intervenção? Ou não? Geralmente, quando um bebê nasce, nesses primeiros meses do bebê, nas primeiras semanas, e aí isso conversa muito com a ideia da esterogestação, então, para falar de cólica, não tem como a gente não falar de esterogestação, se a gente entende que esse bebê não é só uma barriguinha, não é só um intestino, a gente precisa entender que se eu estou num ambiente estressor, e o estresse pode ser o estresse da vida, tá? Nascer é estressante, aprender é estressante, estar num ambiente normal para o bebê carrega um pouco de estresse. E não no sentido ruim, né? Estresse de dar uma mexida naquilo que ele está acostumado, né? E ele precisar se adaptar àquilo. Às vezes a gente pode diminuir os estímulos, mas existem os comuns do ambiente. A vida, o início da vida, ela é muito estressante. E aí a criança precisa, geralmente, ficar muito agarrada no cuidador. Geralmente ficar muito próxima de quem vai prover não só alimento, mas segurança, tranquilidade, aquecimento, proteção, tudo isso que um bebezinho precisa. E não precisa porque ele está pensando nisso, precisa porque o organismo, a sua existência depende disso, né? O seu corpo, a sobrevivência do seu corpo, para depois se reproduzir, né? Estamos falando de ciência básica, precisa que ele sobreviva nesse comecinho. E ele sabe que ele não sobrevive. Então, quando a gente fala de esterogestação e a gente vê que as mesmas formas de tratar a esterogestação, de passar pela esterogestação, são as primeiras orientações de cuidado com a cólica. Eu acredito, de fato, que essas precisam ser as primeiras e mais batidas orientações de cuidados de cólica. Porque senão a gente trata os bebês com medicamento sem olhar, né? Eu deixo o bebê no berço chorando e dou um medicamento para ele. Ou eu deixo ele num ambiente muito estressante e dou um medicamento para ele. Ou eu recuso o colo porque falaram pra mim que o colo vai deixar ele mal acostumado e dou um medicamento pra ele. Não é assim que funciona. Então, quando a gente fala... Só voltando um pouquinho aqui nas origens, gente, que eu queria falar uma coisa sobre o cigarro e outras coisas também, antes da gente falar de tratamento, os estudos apontam que o fumo na gestação e também no pós-parto, perto do bebê, na gestação e também o fumo do bebê passivo, né? Ele ser um fumante passivo, aumenta em 30% a chance de cólica. Então, não só a gente sabe que aumenta a chance de problemas respiratórios, aumenta a chance da síndrome da morte súbita do lactente, mas aumenta a chance sim de cólica no bebê. Um aumento em relação ao basal de cerca de 30%. Então, isso é uma coisa pontual, uma coisa que a gente consegue mudar, né? Meu marido fuma dentro de casa, então se for fumar longe, se você está grávida, até o fumo da gestante passivamente, né? Se você está grávida, fumar longe, sempre trocar de roupa antes de pegar o bebê, antes de ficar perto de você, isso pode mudar um pouco essa prevalência da cólica, tá? Ainda com poucas evidências em termos de se eu mudar isso vai melhorar, mas essa associação já foi vista. E também existe uma questão do distúrbio quando a gente fala de intestino, e a gente, a cólica é só intestinal. Se a gente olha para o intestino, a gente pode ver dois pontos de maturidade que vão acontecer e que vão acontecer com a vida, né? A maturidade motora e a maturidade microbiológica. A maturidade motora, ela se relaciona com o fato do intestino nunca ter lidado com o alimento, né, gente? O bebê dentro da barriga, ele deglute líquido amniótico, libera um pouco pela urina, um pouco de mecônio no finalzinho, mas aquele intestino nunca teve que ser alimentado, né? A alimentação do bebê era pelo cordão umbilical. E aí, quando ele chega no mundo, começa a receber leite materno ou fórmula, ele precisa agora
funcionar. Então a comida cai no estômago, o estômago, duodeno, intestino, etc. Preciso metabolizar aquilo, quebrar um monte de coisa, absorver. E isso é um processo motor que está sendo cada dia melhor. Não tem o que fazer aí, tá, gente? É esperar o amadurecimento. E tem o microbiológico. E aí quando a gente fala de microbiológico, muita gente fala, beleza, aí vai entrar o probiótico, né? Você acabou de falar que tem um amadurecimento microbiológico que precisa acontecer. De fato, só que esse amadurecimento microbiológico está muito mais relacionado à alimentação da criança, à via de parto, à introdução alimentar e ao ambiente, que são os 4 pontos que a gente cria uma boa microbiota intestinal. Isso é importantíssimo a gente discutir, tá? Do que o tal do probiótico que a gente oferece, tá bom? O probiótico tem, eu depois vou falar das evidências deles, do Lactobacillus reuteri. As evidências são fracas e questionáveis, porque os estudos têm várias falhas metodológicas, mas depois eu falo deles. Mas esses 4 pontos de entrada de uma boa microbiota precisam ser observados. Isso não significa, por exemplo, que se você não conseguiu garantir o ponto 1, ou se o ponto 1 não aconteceu com você, os outros 3 estão prejudicados. Claro que não. É só a gente se questionar de forma global mesmo. O primeiro deles é o parto normal. O parto normal traz para o bebê uma quantidade de bactérias que vão colonizar o seu intestino também, maravilhosa. São as bactérias da mãe. A gente sabe que os bebês nascidos de cesariana, eles são colonizados no começo pelas bactérias da equipe ou pelas bactérias hospitalares. Isso se regulariza por volta dos 2 anos, tá, gente? Então, parecem, estudando as fezes dos bebês de 2 anos, nascidos das 2 vias de parto, elas parecem encontrar a mesma microbiota, aproximadamente, por volta dos 2 anos. Mas no comecinho da vida existe essa diferença. E aí a segunda grande oportunidade, né, é a amamentação. A amamentação, o leite materno tem bactérias boas para o bebê. Existe um processo de translocação bacteriana no intestino. Então, as bactérias do intestino da mãe entram nas células, vão na corrente sanguínea, vão para o leite materno. E elas são, isso é bom, isso é importante. A fórmula, infelizmente, por melhor que ela seja, não consegue trazer isso, né? Não consegue trazer esses micro-organismos. Estou falando de bactérias, tá, gente? Não estou falando de probiótico. E aí a gente tem depois a introdução alimentar. E a introdução alimentar, ou eu sigo por uma boa introdução alimentar, com alimentação variada, frutas, legumes, vegetais, arroz, feijão, carne, enfim, ou para quem for vegetariano, uma boa fonte de proteína. Ou eu sigo para uma introdução alimentar com danoninho, papinha pronta, sempre, comida sempre mais industrializada, né? Em vez de a gente privilegiar o descascar, a gente privilegia o desembalar. Isso aí também é um ponto chave na formação da microbiota ao longo da vida da criança, tá? Não é só, gente, a gente estuda pra caramba sobre introdução alimentar, daí dá 3 anos a criança começa a comer hambúrguer e batata frita eternamente, né? Não, ao longo da vida da criança, do adulto, a gente cuida da nossa microbiota oferecendo coisas boas para essa microbiota. E, assim, eu quero o quarto, o ambiente. Gente, eu falo que eu ainda tô puérpera, a memória vai ficando. O ambiente. Um ambiente extremamente limpo não é bacana pro bebê. Um ambiente com a sujeira normal, ó, gente, não é um ambiente sujo, tá? Um ambiente normal é bacana, é positivo, traz boas bactérias, inclusive para a microbiota intestinal. Eu vou só falando um pouquinho disso que eu acho importante a gente falar das possíveis origens, né? Então a gente falou das possíveis origens que seriam intestinais. Assim, tem também uma possibilidade, uma forma de enxaqueca nos bebês. Eu não sei quem aí tem enxaqueca, eu tenho enxaqueca. E pode ser que a cólica se relacione a uma enxaqueca sem aura, porque parece ter maior prevalência, mas a qualidade metodológica dos estudos também é ruim, porque a gente questiona a enxaqueca aqui, depois vai lá atrás para ver se teve cólica, e aí o que era a cólica, quais foram os critérios diagnósticos, isso fica um pouco nebuloso, mas a gente sabe que existe possivelmente uma maior prevalência, né? Um relacionamento entre enxaqueca e cólica, Significa que a cólica é uma forma inicial de enxaqueca? Ou significa que aquela criança tem mais uma propensão maior a reagir à dor? A gente não sabe isso, ainda tá em estudo. E o psicossocial, né? As origens psicossociais. A gente sabe que existem variáveis parentais de pai e mãe que se relacionam com a cólica e que a gente conversa muito daquele bebê esponja, né? Laura Gutman fala muito sobre isso, eu tenho alguns questionamentos em relação ao que ela ensina, mas muita coisa boa fala sobre isso. E o bebê, de fato, ele é uma esponja, né? A gente vê que existe uma ligação muito grande com aquela família na qual ele está inserido. E se a gente tem episódios de ansiedade, depressão materna ou paterna ainda na gestação, ou uma tensão ambiental muito grande,
o bebê tem mais chance sim de ter cólica e como essa criança é atendida. Lembra que a gente estava falando na esterogestação? A forma de atender o bebê Ai, peraí, tem uma pelinha na minha boca. A forma de atender o bebê é um dos tratamentos para cólica mais eficazes. É muito mais eficaz do que todas as coisas que a gente tem aqui. Então, se eu atendo o meu bebê num ambiente estressante, logo tirando ele do colo, porque ele não pode se habituar, então eu não posso deixar no colo de jeito nenhum, e aí a criança tem que ficar sempre longe daquela fonte de segurança que geralmente é a mãe, mas não só, a gente tem mais chance de ter cólica. Alguns estudos mostram que o atender efetivo, e claro que atender efetivamente, não significa que você dando colo pro seu bebê ele continua chorando, você é uma mãe ruim, um pai ruim, de jeito nenhum. Mas significa que atender o bebê de forma emocional pode diminuir o choro dele de 2h30 para 40 minutos, ali nessas primeiras semanas. Então a gente precisa quebrar esse mito de que crianças não podem receber colo em excesso. Tem que ser só o colo para amamentar, depois já tem que ficar longe. Não pode ficar muito junto, porque senão vai ficar grudada para sempre. Gente, isso não existe, isso é um mito. E ele é repetido constantemente. E até a gente, dentro da nossa cabeça, vai repetindo isso de outras formas. Eu sei que colo é bom. Eu recebo isso sempre. Eu sei que colo é bom, doutora, mas é bom que a Romana fica no chão sempre, né? Eu falo, sim, é bom, mas se ela ficasse no colo também tá tudo bem. Também seria normal. Claro que pra gente é mais fácil e tal, mas também seria normal. Ela não seria um bebê pior, um bebê com mais dificuldade, um bebê mais estressante. Não. É normal que a criança precise de colo. Claro, ela é um pouquinho maior, mas é tão normal. Então, nesse comecinho, gente, quem tem bebezinho aí até 3, 4, 5 meses tá ouvindo isso, claro que depois você continua dando seu colo, mas tô falando da época da cólica. Ignora e dê o colo necessário. E como é que eu dou esse colo? Já falando um pouco de tratamento, gente, mais fácil de tudo é você botar num sling. Eu sei que tá quente pra caramba, eu moro no Rio, tô com o ar-condicionado ligado, tô derretendo, mas o sling permite que a gente fique com as mãos livres. E é o único bom carregador nesses primeiros meses. Depois tem as mochilas ergonômicas e tal. Mas o sling, ele é fundamental. Porque eu deixo o bebê agarradinho ali, numa posição que até o colo não consegue simular muito bem, porque ele fica de fato uma bolinha assim, e eu fico com as minhas mãos livres. Então é confortável pra mim, é confortável pro bebê. O sling é uma invenção, né, bastante antiga já, mas que a gente tá retomando o uso e vale muito a pena. E se falarem pra você não pode ficar aí, porque vai ficar viciado, você ignora. Porque a gente sabe que o atender efetivo, que geralmente é dar esse colo, esse aconchego, esse agarradinho aí pertinho do bebê, ele faz toda a diferença. Então, já falamos aqui. Assim, preciso fazer um alerta, né? Antes de passar para como resolver a cólica. Aliás, 2 alertas. Nem tudo é cólica, tá, gente? Existem patologias na infância que podem ser diagnosticadas inicialmente como cólica. Então, sempre a gente precisa ter um bom profissional do nosso lado e a gente vai estudando. Desconfiou, leva no profissional. O quê? A PLV, refluxo, são as principais, né? A gente sabe que uma criança muito irritada, que não tá resolvendo, as medidas habituais não estão resolvendo, ela pode ter, por exemplo, refluxo, ela pode estar com dor, ela pode ter algum desconforto. Então a gente precisa excluir essas coisas. E às vezes excluir passa por passar por um segundo profissional, porque o primeiro não deu muita atenção, aí cada caso é um caso. Mas é preciso excluir as situações que podem estar mimetizando esse desconforto e a gente chama de cólica. E a outra coisa que eu quero falar é que não tem sequelas para o bebê. Não parece ter, né, gente? O que a gente tem de evidência hoje. Não há sequelas para o bebê de ter tido cólica. Então, se o meu bebê tem cólica, eu até consigo acalmar um pouquinho, mas nem sempre. Será que ele vai ter sequela por ter chorado tanto? Será que ele... Não parece ter sequelas de longo prazo. É claro que se eu deixo o bebê sozinho, sem atendimento, é uma coisa. Estou falando a gente tentando atender da melhor forma possível e o bebê ainda com aquele desconforto, não parece ter sequelas para o bebê. Mas para a família, a cólica, principalmente aquela que a gente não permite que seja atendida como a nossa fisiologia manda, então se eu ouço meu bebê chorando, logo eu vou atender. Mas se tem alguém falando para mim que eu não posso de jeito nenhum pegar aquele bebê no colo sempre, que tá ficando viciado, eu fico sem graça de pegar o meu bebê no colo o tempo todo, porque eu tô sempre perto daquela tia que fala um monte de bobagem, ou daquela sogra que fala um monte de bobagem, ou da minha mãe que fala um monte de bobagem, ou do meu marido que não estudou e tá falando um monte de bobagem. Então eu vou contra a minha fisiologia e não atendo aquele bebê. Isso sim aumenta a chance de ansiedade naquela família, de estresse naquela família, de depressão naquela família, inclusive depressão pós-parto. Então, a gente precisa, às vezes, tirar um pouco os ouvidos, né, de quem tá falando, inclusive pode tirar os ouvidos de mim, e ouvir o que o nosso coração manda. O nosso coração de mãe ou de pai, eu falo mãe, gente, meu público tem mais de 93% de mães, mas vocês sabem, cuidador, né? O que meu coração manda? Se é atender aquele bebê, então eu vou atender aquele bebê independente do que as pessoas estão falando, porque a fisiologia fez com que
a gente chegasse até aqui, né? E a gente chegava até aqui geralmente sem muitos palpites, né? Sem muita gente no Instagram dizendo o que a gente tinha que fazer. Então, antes da gente pegar essas influências externas, vamos ouvir o nosso coração, a nossa ligação com aquele bebê, porque ninguém conhece mais o nosso bebê do que a gente mesmo. Já dei até uma palestra sobre isso. Ninguém passou tanto tempo do lado do bebê como você. Ninguém conhece o seu bebê mais do que você. Isso não significa que você vai negar evidências, não buscar ajuda quando necessário. Isso significa que você vai sempre lembrar disso. Eu estou em contato com esse bebê há mais tempo do que todo mundo. Se ele tá pedindo, se eu sei o que ele precisa, eu vou atender, tá? Agora, eu acho importante falar disso e acho importante falar também alguns pontos, e eu vou copiar aqui os pontos que foram falados, copiar mais ou menos, né? De cuidado com os pais e mães, assim, coisas que a gente precisa dizer, que eu quero dizer pra vocês. A cólica não significa que seu bebê tá doente, seu bebê chorando de cólica não significa que ele tá doente, que ele tem algum problema. Não significa que você está fazendo alguma coisa errada. E é importante a gente assegurar isso. E talvez no consultório, quando você vai numa consulta, não dá tempo, né? Tanta coisa pra ver. Então, se o seu bebê tem cólica, você não tá fazendo nada de errado. Você não fez nada de errado na gestação, você não tá fazendo nada de errado agora, você não é uma péssima mãe, um péssimo pai, você não tá falhando, você não tá fazendo mal ao seu bebê, você não tá errando dentro daquilo que você poderia ser. O bebê simplesmente tem cólica. Então, se o seu bebê tiver cólica, se você estiver passando por isso, mentaliza isso. Eu não estou falhando, eu não fiz nada de errado, eu talvez não saiba o que está acontecendo agora, mas eu vou descobrir e tá tudo bem. Porque senão a gente entra naquele ciclo da angústia, do que está acontecendo, da ansiedade, do meu Deus, eu estou falhando como mãe, como pai. Não tem sentimento pior do que sentir que está falhando, né? Quando a gente sente que a gente está falhando, a gente fica muito angustiado. Então, sim, o bebê não está rejeitando. O bebê chora muito, às vezes ele melhora em outro colo. Será que ele tá me rejeitando? Ele não tá te rejeitando. Às vezes o outro colo não passou. Isso é uma coisa importante. Lembra que a gente falou do bebê esponja? O bebê com cólica é o bebê da esterogestação que encontra a mãe no puerpério. E geralmente sobrecarregada de um monte de tarefa, porque o pai tá fora, tá trabalhando, ou não tem, ou ele não tá dentro, mas ele não participa. Então o contexto social é complexo. E aí, às vezes, eu não consigo acalmar o meu bebê com cólica e eu me sinto frustrada. Mas chega alguém e consegue. Meu Deus, o bebê tá me rejeitando, eu tô falando. Não, talvez o meu colo tenha também as minhas angústias. E tá tudo bem, né? Mas aí, às vezes, a avó que chegou agora, que passou o dia mais tranquila, que tá relaxada, que não passou o dia estressada. Dá o colo e o bebê se acalma, isso não é um problema seu. Isso é porque você passou um dia difícil também. Você também precisa de um colo, né? De certa forma. Então, não se sintam frustradas por isso. Não, agradeçam aquele outro colo existir de quem quer que ele seja. Porque às vezes o bebê de fato não acalma naquele colo, ou acalma no seu, mas em algum momento não acalma, e acalma mais no colo de outra pessoa, isso não é um problema, tá? Agora, falei, mas eu acho importante falar, vou até beber uma água no meu copo de lente. Eu acho importante falar, porque senão a gente faz só a lista, né, de 10 formas de resolver a cólica e a gente não entende de onde vem. A base do tratamento é a gente entender se está tendo alguma questão para além da maturação neurológica. Então, tem alguma questão intestinal? Tá entrando gases nesse intestino? Como é que entra gases no intestino de alguém? Ou eu me alimento de alguma coisa que fornece muito, ou os substratos ali, tudo aquilo que depois da degradação a gente vai ter um aumento dos gases, ou eu estou entrando ar dentro do meu sistema gastrointestinal, que é o mais comum. Primeira, segunda, terceira causa de gases no bebê é pega incorreta, uso de mamadeira, uso de chupeta. Copinho também pode entrar gases, tudo isso pode entrar por quê? Porque o único sistema fechado, sem ar, é o peito. Leite materno, no sistema de produção de leite, ejeção do leite, numa pega correta, uma mamada tranquila, não entra ar ou entra um mínimo de ar com o qual o bebê consegue lidar, no geral. Qualquer coisa diferente disso, e às vezes é diferente porque a gente quis ou porque a gente não teve opção. Precisei dar uma chupeta, a pega não estava correta, o bebê toma mamadeira porque eu não tive leite, etc. Aumenta a chance de ar. Então a primeira coisa tá tendo entrada de ar? Como é que eu posso tentar resolver essa entrada de ar? Primeira delas é ajustar a pega se for uma pega no peito. Se o bebê tá fazendo barulho na hora de mamar, se o bebê tá mamando numa posição inadequada, se o peito tá doendo, geralmente isso é um sinal de que a pega tá incorreta, mas o peito pode não doer e a mamada tá ruim em termos de entrada de ar, procurem ajuda, banco de leite, o pediatra que seja, que apoie a amamentação, uma consultora de amamentação, procurem ajuda, porque às vezes a pega tá fazendo entrar ar. Eu, por exemplo, com a Romana,
não foi gases, mas foi muita dor no peito. Eu tinha muita dor no peito. Por quê? Porque eu tinha experiência de amamentar a Clarice. A Clarice mamava de qualquer jeito, toda torta, de cima de mim, de qualquer jeito. E aí eu deitava do lado da Romana e ela mamava, e pra gente aquela pega não tava boa. Ela tava ganhando peso e tal, mas tava doendo meu peito. Quando eu ajustei a pega, melhorou pra caramba. No caso dela não foi uma entrada de ar, mas poderia ter sido. Eu poderia estar tendo com ela um bebê com mais cólica. Então, sempre ajustar a entrada de ar. Acalmar o bebê, que é a forma que a gente conversou, né, do atender efetivamente. E aí algumas estratégias, já falei do sling, que é fundamental, mas uma outra estratégia que a gente pouco faz, porque dizem que a gente não pode sair nunca de casa no puerpério, é estar perto do verde. Nós somos seres criados perto da natureza. O que a gente faz aqui, eu dentro desse escritório, com zero natureza, com 3 plantinhas lá fora, não é natural da espécie humana, embora a gente tenha se colocado nessa situação, isso é tudo bem, mas a gente precisa tentar mimetizar isso. Estar perto do verde acalma as crianças, e eu quero que vocês vejam outras mães falando isso. Por favor, quem aí quando leva o bebê numa pracinha com cólica, vai pra perto de uma árvore, vai pra um lugar com verde, tranquilo, sai de casa, o bebê se acalma? Escrevam pra mim, por favor. Porque a gente sabe que isso acontece. E quando eu faço essa orientação, a pessoa fala pra mim assim, não, mas você é de casa? Não, mas árvore? Você tá prescrevendo árvore? Eu já ouvi isso. Você está prescrevendo árvore? Eu falei, não, eu estou falando pra você sair de casa e ir pra um lugar com verde, com plantas. Pode ser a tua casa mesmo. Isso é muito importante. Ah, mas e as vacinas? O bebê precisa tomar as vacinas para sair. Não existe a menor evidência de que a criança tenha que tomar todas as vacinas antes de sair, gente. A criança vai tomando as suas vacinas, mas quem tem 2 bebês ou mais sabe que é impossível a gente segurar uma criança dentro de casa até as primeiras vacinas. Essa recomendação já caiu há milhões de anos. Olha todo mundo falando aí, gente. Acalma mesmo. Então, medidas comportamentais gratuitas, efetivas, aí quem falou aqui? A Lu, aqui as cólicas são à noite e madrugada, mas Lu, o tratamento da cólica, importantíssimo isso, bom comentário seu, não é na hora só que a cólica está acontecendo, o tratamento da cólica é ao longo do dia e ao longo dos dias, então estar tranquilo ao longo do dia, por isso que a gente fala tanto de rotina, que é um dos tratamentos da cólica, um dos tratamentos tanto preventivos como de tratamento, estar tranquilo ao longo do dia e dos dias faz com que a criança esteja cada vez mais tranquila. Quando a gente fala, por exemplo, de cortisol, a gente sabe que existe um efeito que acumula, né? Então, se eu durmo mal agora, eu vou dormir pior de noite por conta do cortisol, e aí eu vou ter um desbalanço do cortisol, eu vou dormir pior. Se eu ajusto os parafusos e eu começo a dormir melhor, eu durmo cada vez melhor. Se eu ajusto os parafusos e fico com uma rotina melhor agora, eu tenho menos chance de ter cólica, de ficar irritado, de ter hora da bruxa. Eu não vou zerar, porque não existe zerar, não existe o bebê perfeito, mas eu tenho menos chance, é sempre um ajuste de parafuso. Deixa eu fechar os comentários de novo, depois eu vou abrir para perguntas se tiver, tá, gente? Só por conta da internet. Mas eu acho que vocês viram aí, né? Tá mais do que falar. Outras formas de acalmar o bebê. Água. Banho de chuveiro, banho de balde, água morninha, isso tudo é uma boa estratégia. Aquele banho que a gente dá na banheira, alguns bebês gostam, tá? Mas aquele banho que a gente dá na banheira, o bebê fica todo solto. Aí com alguém falando do lado, falando que você vai afogar a criança, você não sabe o que você tá fazendo. Gente, isso pode ser estressante pro bebê. Bota num baldinho, com água até a cintura, uma água mais morninha. É muito bom não só para relaxar o bebê, falando de extragestação, mas para relaxar o abdômen, porque lembra que a gente falou da parte motora intestinal? Pode existir uma falha de contração simultânea entre abdômen, os músculos reto-abdominais ainda são bem fraquinhos nessa fase, por isso que a gente fala tanto da higiene natural, já vou falar disso, e as contrações intestinais. Então esse dançar um com o outro pode estar descoordenado e a criança pode ficar fazendo muita força no momento que não tem contração intestinal. Então se eu tô relaxadinha no balde, o meu intestino, a minha parede abdominal relaxa, tudo isso relaxa, eu facilito a eliminação de gases, de fezes. Quantos bebês já não fizeram cocô no balde? Sim, às vezes o bebê tá com dificuldade, mais, com o abdômen mais tenso de gases, e aí ele elimina mais gases no balde. Ah, mas você falou que cólica não é intestinal. Veja bem, se eu tenho episódios de choro excessivo, uma das primeiras coisas que acontece é entrar ar. Quando a gente fala de pega correta, por exemplo, bebê que mama chorando, aquela mamada, sabe, que não foi legal, entra ar.
Então, se eu tô falando de uma criança que tá chorando durante muito tempo, esse chorar, que é um pouco descoordenado, pode entrar mais ar e a gente vai precisar eliminar esse ar de alguma forma, botando pra rotar, às vezes não dá, às vezes o ar já desceu e tal, a gente pode fazer um banho de balde para isso. Muito bom, banho de balde e banho de chuveiro. Quando é que eu começo isso? Quando você quiser, agora, hoje. Mas vai entrar água no olho, no olho. Vai entrar água na orelha. Gente, o bebê estava submerso no ambiente aquático, tá? Não é a água do chuveiro que vai causar otite nele. Fica tranquilo. Pode dar o banho de chuveiro nele normalmente. Diminuir os estímulos e ajustar a rotina. Isso é muito, muito, muito importante. Eu já aproveito aqui para fazer um convite para quem não se inscreveu na Semana Sono e Rotina, se inscreva, porque a gente vai falar muito sobre isso, dos passos fundamentais. A gente fala sobre estímulos, sobre rotina, sobre ambiente. Porque se eu tô num ambiente mais estressor, num ambiente mais tenso, eu fico mais tenso. Ficando mais tenso, lembra que a gente falou de intestino, cérebro, a gente pode ter mais chance de cólica. O link tá lá na minha bio, depois eu vou botar nos stories, tá, gente? E uma coisa super importante é: mas eu já tentei banho de balde uma vez e não funcionou. Mas eu botei no sling e meu bebê não gostou. Mas eu fui na casa da minha tia que tem verde e não funcionou. Gente, olha só, uma estratégia falhar não significa que ela vai falhar sempre. Tudo a gente precisa tentar várias vezes. Então, eu botei no sling e não funcionou? Bota de outra forma, bota de novo, tenta de outro jeito, num outro dia, tentam de novo um banho de balde. Tentem de novo. A vida não é tentar uma vez e dizer que falhou, para nada. Na cólica, isso é fundamental, porque às vezes eu tento, por exemplo, colocar o meu bebê no sling durante um episódio de cólica. Aí talvez não funcione, gente. Mas pode funcionar se ele tem aquela cólica, se eu sinto que ele tá começando a ficar desconfortável, eu boto no sling e saio andando com ele, o episódio de cólica às vezes nem vem. Então, cuidado com isso de eu tentei uma vez e não funcionou, já parti para outra técnica, tá? Essas são as... O que mais? Tem mais coisa. Ruído branco. Ruído branco pode ajudar. A gente sabe que o ruído branco é uma frequência de ruído que acalma as crianças, porque simula um pouco aquele ruído que não tinha exatamente um ruído muito alto no útero, fica só aquele shh, e etc. Você pode colocar um pouco sim durante o período da cólica, ou mesmo fazer com a boca, né? Shh, shh, e tal. Não precisa colocar sempre no sono. Em relação ao sono, a gente sabe que é interessante colocar só se tiver algum distúrbio de barulho para fora, então ter que fazer uma obra, o cachorro late e tal, que ele diminui essa interferência dos ruídos de fora, mas o ruído branco pode ajudar nesse momento da cólica, sim. Balançar o bebê, o swing, né, aquele balanço, aquela coisa que o bebê, que a gente faz, que o bebê se acalma, eles se acalmam mesmo assim, não tem problema nenhum. Mas o meu bebê vai se habituar sempre a ser balançado. Não sei, eu nunca vi uma criança de 3 anos de idade sendo balançada por aí. Gente, a gente balança o bebê conforme a necessidade. Se ele tá precisando naquele momento, você bota ele e balança devagarzinho. As massagens abdominais, elas têm pouquíssimas evidências e elas costumam não funcionar bem na hora da cólica. Porque na hora da cólica, lembra que o bebê tá todo hipertônico, todo durinho? O abdômen dele pode estar todo durinho, você não consegue massagear. Mas diariamente, se você vê que ele tá com algum desconforto mais leve, ou colocando isso como uma rotina ali, você pode fazer uma massagem sempre da direita para esquerda. Cadê? O meu lado direito é esse aqui. Pra vocês deve estar parecendo o contrário, né? Por quê? O lado direito é aquele lado do apêndice, né, gente? O ponto do apêndice é justamente quando a gente sai do intestino delgado e encontra o intestino grosso. E aí eu vou massagear, vou fazer em linha aqui pra vocês entenderem. Então vocês vão encontrar o lado direito do bebê. E aí vocês vão massageando de baixo pra cima. É leve, tá, gente? Até um pouquinho acima do umbigo. E depois pro lado, em sentido ao lado esquerdo. A gente tá acompanhando o intestino grosso, que tem a sua porção ascendente, transversa, descendente e finalmente para chegar no reto. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô ajudando esse intestino do meu bebê, eu tô ajudando essa mobilização das fezes. Nossa, é uma estratégia com extremas evidências? Não, não é. Mas pode relaxar o bebê, pode ajudar a eliminar os gases e é uma estratégia que feita corretamente, eu não vou apertar o bebê, eu vou fazer bem de levinho. É levinho mesmo, tá, gente? É bem levinho, não é pra enfiar a mão, não. Levinho mesmo. Eu posso ajudar o bebê. Então eu vou fazer de cima pra cima, é como se fosse um arco-íris. Aí depois pro lado, né, sentido pra esquerda, e depois eu desço devagarzinho. E volto aqui, pra cima, pro lado e desço. Eu faço isso no momento da cólica? Não vai funcionar muito. Mas eu posso fazer isso todos os dias um pouquinho. Posso fazer isso antes do banho de balde. Posso fazer isso antes do horário que o bebê tá habituado a evacuar. Dá pra fazer em vários horários, tá? A tal da massagem da bicicletinha não tem muita evidência, mas tem gente que gosta de fazer, porque isso também facilitaria o trânsito intestinal, teoricamente, mas a gente não tem evidências para isso.
mas que você pode fazer. E essas são as estratégias que funcionam, que servem, que devem ser aplicadas em todos os bebês. Agora a gente vai dar mais um passo na escada e vai falar de outras coisas que podem funcionar para alguns bebês com uma qualidade de evidência muito pequena. Tudo isso que a gente falou agora, e óbvio, gente, não tem só essas formas de acalmar o bebê que eu falei não, tá? Tem várias outras, cada família sabe a sua. Mas tudo isso que a gente falou agora tem uma boa evidência com baixíssimo zero custo e baixíssima chance de lesão, baixíssima chance de alteração, baixíssima chance de causar qualquer coisa, qualquer problema, diferente de medicamentos, diferente de compressa quente que pode queimar o bebê. Então, agora eu vou falar das estratégias que não têm comprovação. Em alguns pontos elas podem ajudar. A primeira delas é mudança na dieta materna. Ah, isso significa que eu tenho que parar de comer alguma coisa? Não. E quando eu falei primeira, não é a primeira de ordem de importância, não. Nem queria ter falado primeira, é só a primeira que está anotada aqui. A mudança da dieta materna, então parar de comer alguma coisa, não tem evidência na população geral. Mas pode ser que, e esse questionamento ainda está aberto, tenha alguma ajuda se a mãe tem algum histórico de alergia. Porque pode ser que essa criança tenha alergia a alguma coisa. Então, diferente de fazer aquela prescrição de não pode comer leite, não pode comer feijão, não pode comer brócolis, não pode comer alho, não pode comer cebola, não pode comer nada, né, gente? Leite e derivados, não pode comer nada. E aí a mãe fica raquítica porque não consegue comer nada no seu puerpério. Eu tento tudo isso e observo, fazendo um diário alimentar, não é de cabeçada, se existe um padrão. Sempre que eu como tal coisa, o meu bebê tem cólica. A gente faz isso observando a cólica e fazendo diário alimentar retrospectivo ou fazendo diário alimentar todo dia, mas é difícil, né, gente? Sempre que eu como tal coisa, o meu bebê tem cólica. Eu observei isso 5 vezes. Vale a pena eu excluir essa coisa da dieta? Até vale. Ah, sempre que eu como alho, o meu bebê tem cólica. Exclui o alho. O alho é um alimento que dá cólica em todos os bebês? Não, mas talvez o seu bebê não esteja satisfeito com aquilo, né? Porque ele tem algum componente ali que a gente não soube explicar. E o leite, derivados, não tem que excluir? Não, gente, só se o bebê tem APLV. Ah, mas pode ser que meu bebê tenha uma APLV de uma forma leve? Gente, ainda não há evidências suficientes para a gente excluir leite da dieta materna. Geralmente, o que acontece, né? O que a gente vê? São famílias que chegam angustiadíssimas porque já tentaram de tudo. E aí o tentar de tudo não incluiu aquelas técnicas iniciais, mas incluiu tirar o leite, dar a simeticona, dar o probiótico. E aí essas coisas não funcionaram, porque elas têm baixíssima estratégia de evidência, né, de funcionamento. Então, não dá pra inverter a ordem, senão você vai ficar frustrado, porque não vai funcionar e sua dieta vai estar toda zerada de comida. Mas em alguns casos, sim, algumas pessoas relatam melhoras com alimentos diversos, então não tem uma lista, tá? Não tem um padrão de alimentos. Cada família um alimento. Aqui, por exemplo, eu comi de tudo e as cólicas, quando existiram em pouca quantidade, foram resolvidas com das formas que eu falei. E uma outra estratégia, tô falando das evidências, tá, gente? Que fracas evidências, mas para os bebês que usam fórmula. Não é tirar o bebê do peito e dar fórmula por causa do que eu vou falar, mas para os bebês que usam fórmula, talvez uma fórmula extensamente hidrolisada, talvez tenha um pouco de melhora, principalmente naquelas mães com história de alergia, que pode ser que aquele bebê tenha um APLV que ainda não foi diagnosticado, né? A gente essa causa e efeito, né? Quem veio primeiro, se vai ter rolar um APLV depois, ainda não foi bem estabelecida, mas alguns pediatras orientam trocar a fórmula quando o bebê tem cólica. Você pode tentar trocar. Só que essas latas são caríssimas, então precisa tentar trocar, talvez sabendo que não funciona, e aí você volta para a anterior e tenta outras estratégias. E os probióticos, né? Agora falando de um pouco mais de estratégia. E os probióticos? O que nós temos, gente? Nós temos estudos de baixíssima qualidade, com várias falhas metodológicas de diário de cólica, etc. Isso está tudo escrito no UpToDate, né? Coisa da minha cabeça. Com mais ou menos 300 crianças. E eu quero pontuar esse número. Que dizem que diminuiu cerca de 25 minutos de tempo de choro. Tá? Houve um resultado positivo. Uma diminuição de cerca de 25 minutos de choro. É interessante, né? De fato, é interessante. Mas eu preciso me questionar. Por quê? Porque para eu fazer, olha, 300 crianças, gente, é uma amostragem minúscula para eu dizer que isso tem forte evidência, que isso tem evidência a ponto de ser usado para todo mundo e pior ainda, de ser usado de forma profilática.
E eu quero dizer para vocês uma coisa. Numa pesquisa informal que eu fiz aqui no Instagram, há uma quantidade enorme de crianças teve constipação, dor abdominal, algumas tiveram diarreia, reações aos probióticos. Então, não foi uma criança, não foi 3 crianças, foram muitas crianças. E eu não vou falar de números aqui porque eu não fiz uma pesquisa validada, mas em algum momento eu quero fazer. Porque foi assustador, sabe? Eu tenho uma audiência aqui de quase 600 mil pessoas. Não é todo mundo que responde, mas foi muito mais do que 300 casos avaliados. E aí, nesses estudos, eles falam que não teve nenhum efeito negativo. A gente não teve nenhum problema, né? Ah, tá ótimo, vamos usar o remédio porque não tem nenhum efeito negativo. Sim, mas um estudo com 300 crianças não é amostragem. Se eu faço uma pesquisa aqui, a gente viu que muitas crianças tiveram cólicas, uma piora das cólicas, da constipação. Então, a gente precisa levar isso em consideração. É caro. E, mais uma coisa, né? É bem caro. Esses medicamentos, esses probióticos, eles não são regulados, a gente falando dos Estados Unidos, que fornecem a maior parte das evidências, eles não são regulados pelo FDA. Isso significa que o que tem lá dentro pode estar contaminado, os probióticos podem estar mortos, porque eles precisam estar vivos, e a maioria, quando fizeram avaliações, mais de 50% ou tinham contaminação ou eles estavam mortos, então não serviam de nada. Então eu acho que a gente precisa olhar a história dos probióticos com cuidado, tá? Não é que não tem espaço para eles, mas não tem espaço para todo mundo, para eu sair dando para todas as crianças, principalmente porque existem sim efeitos colaterais. E os remédios para gases, né? Eu falei o nome aqui, mas eu não queria falar não, porque eu não quero falar o nome de remédio, a gente tem mais de um, mas remédios para gases. Posso dar remédios para gases? Bom, para quê? O problema do seu bebê é gases? Primeira coisa, se o problema do bebê for gases, a gente precisa atuar na entrada de ar. Lembra que eu falei? Não adianta eu deixar a entrada de ar acontecendo e dar um remédio para gases. Para alguns bebês que tudo foi ajustado, eles têm gases e o remédio para gases ajuda? Funciona. São remédios inóculos? Não. Eles podem atuar com hormônio tireoidiano. Crianças que tomam o hormônio tireoidiano, então, ou que têm hipotireoidismo que não foi detectado, eles podem atuar. Então, não são remédios que não têm nenhum efeito a não ser mexer nos gases, mas de forma geral eles são seguros. Só que não é para sair dando para todo mundo, isso está descrito. E os naturebinhas, né, os medicamentos naturais, eu não sei como dizer isso, como falar, tem vários nomes nos Estados Unidos, água, não sei o que, remédio herbal, é porque eu não posso falar os nomes aqui, tá, gente? Antigamente eu podia, agora não posso mais. Então, aquele que termina com calme, sabe? Que calme a cólica e tal, os medicamentos naturais. Gente, não existe isso de medicamento natural, tá? Não é porque é natural que não tem nenhum efeito. A gente sabe que a chance de contaminação existe e que não há regulação do que tem lá dentro. Ah, mas tá escrito na embalagem que tem A, B, C, D, F, G. Sim, beleza. A, B, C, D, E, F, G. Eu falei certo. Beleza. Aí estudos mostram que esses medicamentos, né, essas estratégias de tratamento, já se encontrou álcool, já se encontrou substâncias tóxicas. Então, eu não confiaria em oferecer substâncias que não são reguladas pela Federação Americana, porque eles vêm geralmente dos Estados Unidos, né? Vocês sabem do que eu tô falando, que a gente pede o pessoal trazer de lá. Eu não confiaria, porque estudos mostram que já se encontrou até álcool aí. Álcool e algumas substâncias que são tóxicas. Ou seja, eu não sou a favor. Em alguns momentos, para alguns bebês pode funcionar? Pode, mas daí dá para todos os bebês, sem pensar sobre isso, e principalmente sem abrir o fato de que a gente pode estar oferecendo uma coisa que não é aquilo que está escrito no rótulo, é problemático. Vou abrir agora para os comentários, gente. Vou abrir agora para os comentários, quero ouvir as perguntas, que eu acho que é isso, falei bastante. – 3.000 pessoas. Vocês já mudaram essa live das pessoas? Muita gente, né? Vai deixar a live salva? Provavelmente não. E chá? Posso já usar chá pro bebê? Chá só a partir de 1 ano. Chá só a partir de 1 ano. E mesmo assim, com cuidado na quantidade do chá, tá? Chá a gente não usa para bebês com menos de 1 ano.
Aumenta, inclusive, a chance de desnutrição no bebê, além de aumentar a chance dessa criança sofrer alguma infecção intestinal e etc. Infecção intestinal mata pra caramba. Obviamente, quando a gente não tem acesso à saúde, né, principalmente, só depois aumenta a chance de desnutrição por conta da quantidade de chá que está sendo ingerido no lugar do leite. Higiene natural. Higiene natural é, de fato, uma estratégia muito boa. Por quê? Porque a gente, quando entende do bebê qual é a dificuldade dele, se eu tenho, não vai funcionar para todos, porque às vezes a criança não tem nenhuma dificuldade de evacuar. Mas se eu entendo esse bebê, que ele tá tendo alguma dificuldade de evacuar, ele tá constipado, ele tá com dificuldade de eliminar gases, etc., eu posso praticar a higiene natural. É porque eu não gosto do termo de higiene natural, praticar higiene natural, porque parece que é alguma coisa à parte. Mas, na verdade, a gente entender por que o bebê tem constipação vai guiar as nossas estratégias, né? As crianças usam fraldas, né, gente? E as fraldas, eu não sei se vocês já se imaginaram fazer cocô numa fralda. Como é desagradável, né? As crianças, ninguém gosta de ficar sujo. Quem aí, bebê que faz cocô na fralda, fica chorando, né? Quer logo se limpar. Ninguém gosta de ficar sujo. E não só o bebê não gosta de ficar sujo, mas existe uma coisa mecânica de compressão no bumbum. Então, quando a gente entende isso e entende que fazer cocô deitado não é muito bacana, não facilita a nossa vida, experimenta aí você fazer cocô deitada. É difícil, gente, é contra a fisiologia. A gente entende que a gente pode ajudar um pouco alguns bebês. Então, eu posso afrouxar um pouquinho a fralda do meu bebê na hora do cocô, na hora das cólicas, na hora que eu vejo que ele está tentando eliminar gases. Eu posso deixar ele um pouquinho mais verticalizado, sobretudo na hora da mamada, porque aí a gente facilita o reflexo gastrocólico. Eu posso usar essas estratégias que são, sim, da higiene natural, mas que são estratégias que transcendem isso, né? Eu, na verdade, entendo que eu preciso dar um apoio ali. Por que eu tenho cuidado de falar de higiene natural? Eu adoro, inclusive lá no curso Sono e Rotina tem 3 aulas sobre higiene natural. Mas é porque as pessoas entendem que higiene natural é igual bebê sem fralda, sentado no pinico. Claro que não, gente. Pode ser isso também em algum momento na vida do bebê. Recém-nascido a gente não senta no pinico, mas em algum momento pode ser. Mas é mais uma compreensão do que eu preciso fazer para ajudar aquela criança a evacuar. Porque existem profissionais que não entendem o que é higiene natural e dizem que é desfraude precoce e orientam que você bote supositório na criança a cada 5 dias. É uma loucura. Sem entender o que é aquilo, né? E ficam repetindo discursos por aí. Então, eu acho que a estratégia de higiene natural para os bebês constipados vale bastante a pena, tá? Deixa eu ver aqui. Mais perguntas? Meu bebê com dificuldade de soltar pum e evacuar. Abre a fraldinha dele. Quando você botar ele no peito, já abre um pouco a fraldinha dele. Não deixa a fralda muito apertada, não. Mas ele vai fazer cocô em mim. Não vai. Você só vai deixar mais frouxinho. Você pode deixar ela presa. Deixa ele mais verticalizado. Você vai ver que isso pode ajudar ele pelo menos a eliminar os gases, né? E aí, às vezes, ele pode até evacuar. Boa pergunta da Jade. Se o bebê chora todo dia na mesma hora, é cólica? Pode ser cólica. Mas lembra que a gente estava falando do componente neurológico da cólica? Existe uma outra coisa, um outro termo que a gente usa chamado hora da bruxa. A hora da bruxa significa aquele dia difícil no final do dia, geralmente, né? 6, 7, 8, 9, que a criança chora pra caramba, nada calma, nada relaxa essa criança e eu não sei mais o que fazer e eu também tô muito angustiada, eu tô muito estressada, eu tô muito nervosa, o meu marido tá nervoso, eu tive um dia difícil. Enfim, o filho, tô cansada, queria dormir, a criança não relaxa, a gente pode ter aquela hora da bruxa. Não é culpa de ninguém, ela é culpa da vida, ela acontece. Mas ela pode melhorar se a gente ajusta os estímulos e se a gente tem uma boa rotina com boas sonecas ao longo do dia. Então, quando a gente fala de choro excessivo e estresse no horário específico, eu tô mais, que geralmente é de noite, eu tô mais falando de imaturidade neurológica do que intestinal, né? Agora, se eu falo de um bebê que tá com mais desconforto para evacuar, quando elimina gases ele para de chorar, ele fica mais tranquilo, eu posso estar falando de um componente mais intestinal do que neurológico. Eles conversam, tá, gente? Eles conversam bastante. Mas, de fato,
Pode ser higiene natural. Pode ser higiene natural. Pode ser a hora da bruxa. Eu li higiene natural aqui. Pode ser a hora da bruxa. Pode ser cólica? Pode. Pode uma coisa causar a outra? Pode. Então a criança pode ficar muito irritada por uma coisa mais neurológica mesmo, de finalzinho, de maturidade no final do dia. E aí ela acaba chorando muito, aí acaba entrando gases e aí ela acaba ficando com um componente intestinal maior. Entendeu? As coisas se conversam. Acho que por isso que eu quis fazer essa introdução. Eu vi uma pergunta aqui. Disquesia ou cólica? Gente, a disquesia é aquela dificuldade do bebê evacuar, mas ele evacua com fezes moles, né? Não é uma constipação de fato, ele evacua com fezes moles. Geralmente, nesses casos, é uma questão postural, ou que o bebê tá fazendo cocô deitado, ou tá com aquela fralda super apertada. Higiene natural ajuda muito, tá? Higiene natural ajuda muito. Inclusive um sobrediagnóstico de disquesia, é normal todo bebê ter disquesia, que muita gente fala isso. Na verdade, quando a gente vê, pode ser só a dificuldade ali no momento de evacuar, que a gente pode ajudar com as massagens, a gente pode ajudar com o banho de balde, a gente pode ajudar verticalizando um pouquinho mais. No banho de balde o bebê já fica mais verticalizado mesmo, né, gente? Que mais? E afrouxando a fralda e tal, tá? Balançar o bebê pode afetar o labirinto? Não, gente, claro que não. Por que as cólicas acontecem até os 3 meses? Então, Bianca, essa é uma boa pergunta, né? Por isso que a gente fala provavelmente da questão da imaturidade. O bebê vai amadurecendo ao longo desse tempo. Os primeiros 3 meses a gente chama da esterogestação, né? E aí parece que nesse período é um período mais tenso mesmo. Ele pode ter cólica até 4, 5, geralmente, né, os critérios falam que não passa dos 5 meses. Mas alguns bebês podem ter até os 4, 5, mas é mais comum ali começar no meio do primeiro mês e até o segundo. Depois disso ele já está amadurecendo, ele já enxerga melhor, ele já interage mais com o mundo, ele já não é mais aquele recém-nascido que não sabe muito bem o que está acontecendo, ele já tem uma consciência maior do mundo, né? O bebê não é só intestino, o bebê não é só o corpinho, o bebê é complexo, né? E a gente entende muito pouco ainda dos bebês, mas a gente sabe que eles vão amadurecendo neurologicamente e o ambiente vai ficando mais tranquilo. E conforme eles enxergam melhor e sentem mais segurança e já conseguem interagir melhor, as coisas vão ficando mais simples, né? Se eu já enxergo, eu já sei que as coisas não são tão perigosas, que as coisas não são, de fato, uma ameaça, né? Falando em termos de natureza mesmo, não são uma ameaça. Se eu não enxergo nada quase, se eu não tenho a menor autonomia para nada, se eu enfio a minha cara assim e ela vai ficar assim até alguém me tirar dali, de fato é muito difícil, né? De fato eu preciso amadurecer um pouco mais. E aí pode ser esse o grande motivo do choro excessivo que a gente chama de cólica. Essa live ela tem um problema. É tão amplo o tema de cólica é tão amplo que é difícil a gente falar de um tratamento, né? Marcele, minha bebê melhorou das cólicas fazendo higiene natural. Melhora mesmo. Melhora mesmo. A vacina rotavírus lascou a noite e o dia aqui. Gente, de fato, a vacina de rotavírus pode piorar um pouco sim. Ela é dada aos 2 e 4 meses, né? Até no máximo 3 meses e 15 dias. Ou depois a segunda vacina pode estender um pouco mais. Mas ela pode piorar um pouco as coisas porque ela é intestinal, né? Ela atua lá no intestino, tá bom? Mas vai melhorar. Deixa eu ver pergunta. Pediatra passou chá de erva doce para eu tomar e ir para o leite, para melhorar os gases do bebê. Funciona? Não tem evidência, mas você pode tomar o seu chá. Mas não tem evidência, tá? Meu bebê tem 10 meses, tem rotina e ainda assim acorda muito para mamar. O que será que acontece? Clarinha, não sei dizer, mas eu recomendo fortemente que você se inscreva lá na Semana Sono e Rotina, porque lá você vai descobrir quais são os motivos. Eu digo que eu não sei dizer porque eu não sei quem é o seu bebê, como são os estímulos na sua casa, como está o ambiente. Porque ter rotina, você concorda que é uma coisa muito vaga? Ter rotina é só ter o mesmo horário para dormir, mas às vezes o ambiente dele está inadequado, às vezes onde ele está dormindo, né? Se é no berço, se é na cama, está ruim para ele. Às vezes esse bebê quer dormir em outro local, lá ele dormiria melhor. Como é que ele está sendo atendido nos despertares? Como é que ele está se alimentando ao longo do dia? É amplo. Os motivos dos despertares dos bebês são muitos. E não adianta a gente dizer que é só deixar chorando, porque claro que não, isso vai ser estressante. A gente precisa entender por que é que está despertando,
se desperta mais do que o esperado, se é um salto, o que está acontecendo, e aí agir em cada um dos pontos. Todo mundo aí que está tendo problema de sono do bebê, seja na soneca, seja no sono noturno, ou que não quer ter problema de sono do bebê, se inscreva na Semana Sono Rotina, vocês vão aprender muito, tá? Eu não faço ideia de quando a gente vai ter uma próxima Semana Sono Rotina, porque eu acho que eu vou mudar depois, não vai ser mais a Semana Sono Rotina. Então, se inscrevam lá, vocês aproveitarem. Vou colocar lá nos stories. Cadê? Deixa eu ver. Enquanto gestante, existe algo a fazer para evitar cólicas? Marcela, não. Mas se a gente pensa que a cólica pode ser relacionada com a maturidade microbiológica intestinal. Dessa forma, eu quero garantir uma melhor maturidade microbiológica intestinal para o meu bebê. Eu me alimento bem e busco ter um parto vaginal. Que aí eu teria uma boa maturidade microbiológica minha e passarei esses mesmos micro-organismos para o bebê. Mas isso pode estar distante da nossa realidade. Eu posso não querer um parto vaginal, eu posso não poder ter um parto vaginal. Então, mas isso eu tô te falando assim, em termos de teoria, tá? Em termos de teoria. Banho de balde em recém-nascido, segura por onde? Deixa agachado. Tem um vídeo lá no YouTube ensinando a dar banho de balde, mas você segura por aqui, ó, pelo sovaquinho do neném. E aí você coloca a água de forma que quando você sentar o neném, geralmente ele dobra as perninhas assim pra frente, a água não vai muito além do umbiguinho. Tem problema a água até o peito? Não tem, gente, mas diminui a chance de qualquer acidente, tá? Porque eles fazem assim com a cabeça mesmo, então você tem que sempre segurar, e aí ou apoiar a mão aqui, segura por aqui e faz assim, segura aqui, aí você vai encontrar o seu jeito de segurar. Mas se você achar que não tá funcionando o banho de balde, você também pode dar um banho de chuveiro, eles também costumam relaxar bastante. Assim como nós, é interessante deixar o bebê dormir ou é melhor acordar ele para mamar? Quem perguntou foi Matheus. Matheus, depende muito, né? Eu tô falando de um bebê de 5 a 7 dias, até 5 a 7 dias, a gente não costuma deixar passar muito de 3 horas, 3 horas e meia. Não porque ele precise, mas porque eu não sei dizer se esse bebê tá com alguma dificuldade de ganho de peso e se for naqueles 2 primeiros dias, dependendo de como foi essa gestação, a gente pode ter uma chance maior de hipoglicemia. Então a gente não deixa passar muito das 3 horas nos primeiros dias. Depois a gente deixa o bebê dormir se tiver com ganho de peso adequado, tá? O uso do Colidis pode evitar a cólica no bebê? Não há evidências para isso. E é com essa estratégia que milhares de colegas têm prescrito o Colidis de rotina. Não existe evidência, e não só não existe evidência, existe recomendação contrária a esse tipo de coisa. Novamente, se não tem evidência e eu vou fazer uma intervenção num processo fisiológico, eu não estou seguindo a medicina baseada em evidências, tá? E intervir num processo fisiológico sem evidências não é interessante, né? A gente intervém quando a gente tem evidências. Não tem evidências. Já não tem evidências para o Colidis de fato, evidências boas, tá, gente? Tem pequenas evidências, já falei, um estudo com 300 crianças que disse que não tinha nenhum efeito colateral, e a gente sabe aqui que teve bastante efeito colateral. Eu vou abrir em algum momento para vocês verem as pessoas falando que teve efeito colateral com Colidis. E que relatava mais ou menos 25 minutos a menos de choro, mas a qualidade metodológica do estudo era péssima, então a gente pode se questionar sim, tá bom? E também, a melhora era nos bebês que mamavam peito. Isso é um questionamento de qual é a plausibilidade disso, né? Se a gente tem maturidade intestinal quando a gente recebe microbiota, e quem recebe a microbiota são os bebês que mamam peito, como é que pode melhorar nos bebês que mamam peito e não naqueles que deveriam melhorar, porque eles sim estão com uma falta dos micro-organismos adequados? Então existem vários questionamentos, gente, por esses estudos, tá? Existem vários. E eu acho que é importante trazer pra vocês. Isso significa que você não pode... Aí, ó, a Débora. Então você recomenda cessar a administração de Colidis? Gente, eu de jeito nenhum tô recomendando ninguém cessar nada, tá? Não posso fazer isso aqui. Eu recomendo vocês questionarem, se questionarem e conversarem com o profissional de vocês, tá bom?
Eu não posso fazer isso por aqui, eu tô trazendo só as evidências, tá bom? De jeito nenhum vocês podem suspender coisas que foram prescritas porque vocês me ouviram falando, tá? É importante que tudo isso seja feito com uma atenção médica. Colidise e Colicalive não fizeram bem por aqui. Meus gêmeos, 31 dias sem evacuar. Precisa de avaliação. Precisa de avaliação médica pra ontem, tá? Provavelmente isso não é só constipação fisiológica, tá bom? Gente, adorei. Cadê? Vocês vão tirar aquela foto maravilhosa? Então deixa eu me embelezar aqui. Olha, gente, o meu escritório. Depois, se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço, tá? Vou tentar deixar salva só por algumas horinhas, mas essa live vai ser uma live exclusiva para as alunas do Sono e Rotina, então eu não posso deixar muito tempo salva, tá? Porque não seria justo. Mas então, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar salva por algumas horinhas, tá bom? 3, 2, 1. Pronto. Compartilhem quando vocês puderem, se vocês puderem. Eu acho que o conteúdo aqui foi muito bom, foi muito bacana. Eu pretendo fazer uma live amanhã. Eu queria saber. Eu queria fazer uma live amanhã dos bebês de 0 a 3 meses. Vocês topam participar? Escrevam aí pra mim se rola, se vai ter quórum, se não vai ter. Pensei em fazer amanhã de manhã também, uma live sobre os bebês de 0 a 3 meses. Eu acho que vai ser bem bacana, tá? Só me digam se vocês vão querer, se vocês não vão querer. E cadê o brinco? Pois é, ficou. E a gente faz amanhã, tá? Vou pensar aqui nos temas e a gente faz amanhã. Adorei a live, adorei ter mais esse momento com vocês. Foram mais de 3.200 pessoas ao vivo aqui. E eu tenho certeza que a de amanhã também vai ser sucesso. Um beijo. E se inscrevam lá na Semana Sono e Rotina pra quem não se inscreveu ainda. Eu vou colocar nos stories. Beijos, beijos.